Olá, você assiste a partir de agora palestra do projeto Antes do Voto, parceria entre o TRE e a TV Assembleia. O convidado é o promotor de justiça do Rio Grande do Sul, Rodrigo Lopes Zílio. O tema são as condutas vedadas aos agentes públicos nas eleições. Acompanhe. O tema que é proposto aqui hoje é um tema extremamente amplo, né? Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, e dentro de uma linha autoritária do expositor, eu vou acabar elencando aquilo que é mais importante, porque se de fato eu for abordar toda a matéria relativa a esse tema, se precisaria muito mais de 50 minutos, mas eu acho que o tempo de 50 minutos ele é mais do que suficiente para passar uma impressão daquilo que é mais relevante sobre as condutas vedadas aos agentes públicos. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com os senhores e com as senhoras aqui é uma situação sobre a função da justiça eleitoral. Eu não tenho como falar de condutas vedadas, doutor Tamburini, sem antes falar do porquê da existência da justiça eleitoral e do porquê que hoje no Brasil nós temos um órgão que é imparcial, que é um poder, então, que está ao lado do legislativo e do executivo e que exerce essa função de controle da regularidade ou controle jurisdicional das eleições. O fato, e aqui eu tenho uma preocupação bastante grande, eu não tenho como me furtar a ponderar com os senhores e as senhoras sobre isso, é que nós temos ouvido muita aquela frase de que a justiça eleitoral ela é excessivamente protagonista, ou a justiça eleitoral ela é excessivamente interventiva. Na verdade, é sempre bom entender, quando nós vamos falar de condutas vedadas, que são aquelas ações que acabam cassando eventualmente o diploma e, por isso, alterando a vontade popular através do Poder Judiciário, é sempre bom lembrar do porquê que a Justiça Eleitoral foi criada. Antes de 1932, nós tínhamos, então, um controle das eleições pelo próprio Poder Legislativo, num sistema de verificação dos poderes, e a fraude nas eleições alcançava níveis extremamente alarmantes. Um pouco antes de 1932, nas eleições de 1930, para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, os partidos da situação elegiam mais de 95% de seus candidatos, né, numa unanimidade que, evidentemente, vai muito além da mera manifestação de vontade popular. Então, pela falência desse sistema, é que se criou, então, um órgão jurisdicional que é hoje função da Justiça Eleitoral. Então, existe essa discussão, e hoje nos meios de comunicação, e principalmente nas redes sociais, nós nos deparamos com uma acusação que a Justiça Eleitoral é extremamente interventiva. E eu aqui vou fazer, embora não tenha uma procuração de ninguém da Justiça Eleitoral, porque eu sou um membro do Ministério Público, fazer uma espécie de defesa da Justiça Eleitoral, porque, na verdade, não há esse excesso de intervenção, porque eu vou dar o exemplo do estado do Rio Grande do Sul. 497 municípios, muito abaixo dos 853, né, daqui de Minas Gerais. 497 municípios nas eleições de 2012, foram 26 prefeitos que foram afastados pelo TRE, 26 prefeitos, isso dá uma margem de 5%, foram afastados pelo TRE, ou por questões de inelegibilidade, ou por atos de abuso. Então, desses 26, o TSE confirmou cerca de 10 cassações. De 497, 10 foram afastados. Eu acho que esse número, sinceramente, não representa nenhum abuso, nenhum excesso. Na verdade, representa uma realidade, que, em algumas situações, a intervenção da Justiça Eleitoral ela se faz necessária, porque nem sempre a soberania popular ela pode ser absoluta, porque, às vezes, ela é tão viciada, ela é tão contaminada, que é necessário, numa medida extrema, uma
manifestação da Justiça Eleitoral de que aquele pleito ele não transcorreu com uma normalidade. Então, fazendo essa pequena defesa da Justiça Eleitoral, que eu acho que por vezes é incompreendida e a partir de uma realidade local, evidentemente, que eu não tenho um estudo aqui em nível nacional, eu gostaria de abordar com os senhores a grande dificuldade que é hoje advogar, ou ser juiz, ou ser promotor, ou ser candidato numa eleição municipal no Brasil. Nós vivemos uma insegurança e vivemos... Eu completo 20 anos, doutor Edson, de justiça, de função pública, agora em abril. Fui servidor do TRE desde 1996. E sempre, desde 96, pelo menos, eu ouço falar em segurança jurídica eleitoral. Eu ouço falar desde 96 porque eu entrei nesse mundo em 96, mas certamente antes disso esse tema já era recorrente. Nós vivemos uma insegurança legislativa extremamente considerável. Nós tínhamos uma realidade, senhoras e senhores, que em tese era para ter sido rompida em 1997. Por que isso? Porque em 1997 nós tivemos uma lei que era para ter um caráter de permanência, que é a lei das eleições, a lei 9.504. Ela veio vencer, então, a lei 9.504, aquela situação incômoda. Qual era a situação que vigia antes, doutor Tamburini? A cada eleição vinha uma lei nova. Isso era um incômodo tremendo, porque a cada eleição se poderiam mudar todas as regras do jogo. Essa lei de 1997, que era para ter um caráter permanente, infelizmente, no decorrer dos anos, meu caro amigo Edson, ela tem se esvaído. Porque se antes havia o costume de haver uma reforma legislativa para cada eleição geral, aconteceu em 2006, com a Lei 11.300, aconteceu em 2010 com a Lei da Ficha Limpa, aconteceu em 2014 com a Lei 2.891, nós vimos agora com surpresa que até em eleição, em véspera de eleição municipal se modifica a lei. Então, nós temos agora uma lei, que é de 29 de setembro de 2015, que alterou sensivelmente vários diplomas normativos e, mais uma vez, nós vamos a uma eleição sem saber como os juízes, os tribunais regionais ou superior vão se comportar, porque nós temos leis mudando a cada ano, que têm que ser compatibilizadas com o Código de 1965 e com a Constituição de 88. Então, é dentro dessa confusão legislativa que nós vamos ter que enfrentar mais um processo eletivo. E essa confusão legislativa foi coroada agora, recentemente, com uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 91, que traz uma janela para troca para desfiliação, na verdade, de candidatos. Ela é uma emenda tão inusitada que nem está vinculada a qualquer artigo. Ela é uma emenda que, embora ela faça parte da Constituição, ela não está em artigo nenhum. Quer dizer, a cada dia a gente se supera em matéria de insegurança legislativa eleitoral. E essa insegurança também é jurisprudencial, porque, na verdade, nós carecemos de um estudo mais aprofundado na matéria eleitoral, ela não é dada nas faculdades, não existe estudo de direito processual eleitoral, e nós trabalhamos com conceitos muito abstratos. Potencialidade lesiva, gravidade das circunstâncias, são conceitos que não são palpáveis para quem quer se apresentar como candidato num processo eleitoral. Então, a partir dessa realidade, é que a Justiça Eleitoral tem que exercer com extrema, digamos assim, cautela, mas, quando necessário, com firmeza, para equilibrar os bens jurídicos, ou seja, para intervir apenas quando necessário. As condutas vedadas aos agentes públicos, na verdade, eu queria começar falando desse tema e lembrar para os senhores que, embora a conduta vedada foi prevista em 1997, no mínimo desde 1965, já se combate as espécies de abuso de poder no direito eleitoral. Desde o Código Eleitoral. Os senhores devem lembrar que em 1965 foi criado o segundo Código Eleitoral da República, e lá já se tinha um recurso contra a diplomação. 1965, 50 anos atrás. Só que esse recurso contra a diplomação, ele teve muita dificuldade de implementação prática por alguns requisitos jurídicos que eram exigidos a ele. Então, ele nunca foi um remédio que teve uma efetividade para combater os ilícitos que permeavam o processo eleitoral.
1988 veio a Constituição e trouxe mais um remédio processual, que é a ação de impugnação ao mandato eletivo. Então, os senhores e as senhoras observem que foi 1965, demorou mais de 20 anos para vir um segundo remédio para combater os abusos de poder, e quando surgiu a Constituição em 88 e trouxe a impugnação de mandato eletivo, se discutia ainda, meu caro amigo Edson, se ela era autoaplicável ou não. Então, na verdade, sempre houve uma grande dificuldade de se compreender todos os instrumentos que são postos da parte das pessoas que vão intervir no processo eleitoral para apurar a realidade das eleições. Em 1990 veio a lei das inelegibilidades e trouxe um terceiro instrumento, que é a investigação judicial eleitoral. Então, observem que até 1990 nós tínhamos 3 instrumentos jurídicos, mas eles não tinham uma efetividade. Fundamentalmente, eu entrei no TRE em 1996 e eu não recordo de decisão do TRE gaúcho que houvesse cassado o diploma ou mandato de alguém, fundamentalmente porque os remédios processuais que eram postos à disposição dos partidos e dos candidatos não tinham essa eficácia necessária. O que acontece com várias ações que visam o mesmo objetivo? Começa a dar uma confusão na cabeça de quem quer concorrer a mandato eletivo. Ora, nós temos no mínimo aqui, em 1965, em 1988 e 1990, 3 ações que visam basicamente retirar as pessoas dos mandatos seletivos, seja cassando diploma, registro ou mandato. 3 ações para um mesmo objetivo. Isso só causa confusão a quem quer, ao fim e ao cabo, ser candidato e o quer fazer da maneira mais tranquila possível. Só que essa situação ela começa a ganhar mais complexidade em 1997. Os senhores devem recordar, senhoras devem recordar, que o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, quebra uma tradição que existia no direito eleitoral, que era vedar a reeleição para os agentes públicos. Ou seja, até 1997 não era possível reeleição. A partir da emenda constitucional 16, se institui a reeleição para agentes públicos nos cargos do Poder Executivo. Senhores, senhoras, nada mais desigual de que a uma pessoa ser candidata ao mandato eletivo, podendo se reeleger sem se afastar desse mandato. A reeleição, sem a necessidade de desincompatibilização, é o elemento mais desigualador de um processo eleitoral. Podem ter certeza disso. Como consequência da reeleição, então, foram criadas as condutas vedadas aos agentes públicos. Elas tiveram exatamente esse objetivo, de servir como um antídoto para combater a reeleição dos candidatos ao cargo do Poder Executivo, que, ao mesmo tempo, são administradores e candidatos. Para o eleitor é sempre difícil essa equação, né? Mas, afinal, agora ele age como candidato ou ele está agindo como administrador? É difícil separar algo que está intrinsecamente vinculado. As condutas vedadas, então, vêm preencher esse vazio. Elas não vêm sozinhas, os senhores devem recordar que, além das condutas vedadas, também se previu uma representação para punir Caixa 2, isso veio em 2006, e outra representação para punir compra de votos. Então, hoje, no direito eleitoral brasileiro, nós temos, no mínimo, 5 ações que visam basicamente uma mesma coisa. Isso só pode causar insegurança jurídica. E o legislador, ao invés de fazer uma reforma global e ampla e tentar, na verdade, tornar mais clara essas ações, tornar menos prolixo esse manancial de ações, ele vai cada vez largando uma reforma em cima da outra e a sistematização do direito eleitoral simplesmente hoje é uma quimera. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Se discutiu tanto reforma política, se ia ser implementado, vedado ou não financiamento de campanha, se ia ser adotado voto distrital, e o legislador acabou estipulando que o adesivo tem que ter 40 por 50 centímetros. Acabou estipulando que a propaganda em bens particulares tem que ter meio metro quadrado.
Na verdade, vai acabar distribuindo lunetas também para a gente poder enxergar a propaganda, de certo modo, porque eu não consigo enxergar meio metro quadrado a uma distância muito razoável. Então, é dentro dessa realidade que nós vamos hoje conversar sobre as condutas vedadas, que nada mais são que espécies de abuso do poder político. Ou seja, o que é o abuso do poder político? O abuso do poder político é o desvirtuamento daquela investidura que o agente público estatal possui. Um agente público estatal tem que atuar vinculado a uma finalidade pública. Quando ele se desvirtua disso, ele pratica um abuso de poder político ou de autoridade, e as condutas vedadas nada mais são do que abusos de poder tipificados. Aqui eu queria fazer uma observação importante para os senhores e para as senhoras. Pela primeira vez, o legislador eleitoral trouxe um rol de condutas proibidas. Essa é a grande criação das condutas vedadas. Condutas vedadas hoje, elas consistem num rol, num elenco de ações que são vedadas expressamente pelo legislador. Isso foi uma grande novidade na legislação eleitoral. Nunca se teve, nunca antes na história desse país, né, se eu usar essa frase hoje é uma frase meio polêmica para usar, mas enfim, nunca antes na história desse país se teve uma preocupação nesse naipe. Ou seja, nós temos um rol de condutas proibidas. Os artigos 73, 74, 75 e 77, na verdade, se preocupam com o desvirtuamento dos recursos materiais da administração pública. Como é que ocorre o desvirtuamento dos recursos materiais, senhores e senhoras? É o uso da máquina pública nas campanhas eleitorais. É o uso dos veículos da prefeitura, é o asfaltamento de ruas de modo irregular, ou seja, são bens da administração pública que são empregados de modo indevido. Também as condutas vedadas se caracterizam pelo desvirtuamento dos recursos humanos. Como? Através do uso de servidores para atividades de campanha eleitoral. Também se preocupa com o desvirtuamento de recursos financeiros, quando, por exemplo, ocorrem as revisões salariais acima do repique inflacionário. E também, por fim, se preocupa com o desvirtuamento dos recursos de comunicação, que é tema do Dr. Diogo Cruvinel. Depois eu estou aqui como uma banda de rock que abre para o show principal, né? Então, na verdade, eu estou aqui só fazendo show de abertura para o Dr. Diogo, que vai falar depois sobre a publicidade institucional, né? Que é um desvirtuamento dos recursos de comunicação. Então, observem o seguinte, isso é importante no início da nossa explanação. Quando o legislador coloca um rol de condutas proibidas, para que elas sejam aplicadas pela Justiça Eleitoral, é necessário que todos aqueles elementos que estão descritos lá no artigo estejam expressamente existente no mundo dos fatos. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma necessidade de que os fatos que ocorram, eles têm que ter uma adequação àquilo que a lei prevê. Então, nós vamos ver depois, eu vou trabalhar com os mais importantes tipos de condutas vedadas, que nós vamos ter que ter sempre a seguinte leitura. Eu tenho que, para a conduta ser vedada ao agente público, ela tem que se adequar, se amoldar àquilo que o artigo 73 da lei diz, aquilo que o artigo 74 da lei diz, 75 diz. Se não houver esse molde, essa moldura, ela não é uma conduta vedada. Mas observem o seguinte detalhe, embora ela não seja conduta vedada, ela pode ser, e invariavelmente pode ser mesmo, um ato de abuso de poder político. A conduta vedada é uma espécie de irmã do abuso de poder político. Então, os candidatos, quando vão concorrer a mandato eletivo, eu quero saber o que eu posso e o que eu não posso. E aí ele vai lá na lei das eleições e vai ler o artigo 73, ele tem ali um rol de condutas proibidas, e ele vai imaginar o seguinte, se a minha conduta for muito parecida com o que está aqui, ela pode ser um abuso de poder político. É uma espécie de aviso daquilo que é proibido. Então, sempre nós vamos ter que ter essa leitura. Eventualmente, aquilo que não é conduta vedada, ela pode ser abuso de poder político. E, nesse sentido, eu acho que todas as ações dos agentes públicos têm que ser levadas com a maior cautela possível.
Encerrado o primeiro bloco da palestra sobre as condutas vedadas aos agentes públicos. No próximo bloco, o promotor de justiça do Rio Grande do Sul, Rodrigo Zílio, fala dos bens jurídicos protegidos e da proibição de doação de empresas nas campanhas para partidos e candidatos nas eleições. Nós já voltamos.